Economia é isso? O que é então? Administração financeira, da vida, administração espiritual, não é só dinheiro não, viu gente? Por favor, não é só dinheiro não, é cuidar da vida espiritual, tá? E a área ministerial, o que é? Pastoral de quem? Dos pastores, isso mesmo. O ministerial é o pastor que cuida, ou pelo menos tenta cuidar dos pastores. Né? Então, eu estou aqui hoje justamente para poder apresentar para vocês a nova família pastoral que vai estar aí com vocês nos próximos 20 anos. Aí não sei se é ele que vai aguentar vocês 20 anos, se vocês não aguentar ele 20 anos, né? É uma família que tem compromisso espiritual com a missão de Deus. Vocês vão perceber isso de perto, viu? O pastor Carlos é um amigo, é um cara sério no sentido de ter firmeza no que acredita, tá bom? E tem postura de pastor, sempre precisa, tá bom? E quando não precisa também. Eu tenho certeza que essa família vai ser uma bênção aqui no distrito de vocês. Amém. Aqui todos são da igreja séria, que é a igreja séria, não é? Todos aqui são da igreja séria ou tem alguém que veio de outra igreja? Rodoviária. Da rodoviária, é? Rodoviária, residencial, Quixadá, sim, mas qual é a igreja? Você veio de Quixadá 1, hein? Para ver o novo pastor de Quixadá 2. Deixa o seu pastor saber, viu? Quem mais? Foi? Planalto? Levanta a mão para ver. Opa, Planalto, Jerusalém. Quem mais? É de outra igreja? Daqui do distrito? Tem representação? Mais? Não tem? Ok. Oi. De onde? Já falou, Residencial. Residencial, rodoviária, Planalto, Jerusalém. E tem um espião, né, do distrito 1, né? Isso. Esse aí também é o espião, né? Esse aí também. Ok. Bom, então, amigos, eu quero ler o texto para vocês, mas eu gostaria de, antes de ler o texto, de fazer uma oração. Eu gostaria de convidar aqui os anciãos. Tem anciãos aqui presente? O ancião. Quem são os anciãos? Por favor, venham aqui, por favor. Tem algum ancião de outra igreja também aqui? Venha você também. Venha com as esposas. Quem estiver com as esposas, venha também com a esposa, por favor. Venha aqui do lado. Ótimo. Os anciãos aqui não é só de Quixadá 1, não, né? É só de Quixadá 2, né? Isso. Deixa eu ficar aqui embaixo, pode ficar aí. E as esposas também possuem um chamado de Deus. Tá bom? Vocês também têm um chamado especial. O chamado de vocês é um chamado especial porque vocês receberam de Deus a missão de ser o braço direito do seu pastor. Entendeu? Aliás, o braço não, é o braço direito, esquerdo, a cabeça, os pés, o rim, é tudo. E, então, a função de vocês, o ministério de vocês, é fazer com que o braço de Moisés fique em pé, para cima. Lembra da história, né? Lembra da história da Bíblia? Então, juntamente com a família pastoral que vocês estão recebendo aqui, vocês vão contribuir para que esse trabalho ministerial seja mais efetivo, muito efetivo, para que a igreja continue avançando, continue crescendo para a glória de Deus. Amém. Bom?
E vocês como igreja também, porque olha, veja bem, o pastor, claro, o pastor ele foi chamado por Deus para cuidar da igreja, para proteger a igreja, dar a vida pela igreja e ajudar a igreja na missão, a se envolver na missão, para que mais pessoas possam fazer parte dessa família espiritual. Agora, mas vocês também receberam de Deus a responsabilidade, o dever também de cuidar da família pastoral, cuidar do pastor, cuidar da esposa, cuidar da filha, dos filhos, entenderam? Vocês também receberam essa missão especial de contribuir para a proteção, cuidado, o amparo da família pastoral. É assim o ministério, é um cuidando do outro. O pastor cuida de vocês e ajuda vocês a chegarem de maneira mais segura do céu, né? Ajuda vocês no envolvimento com a missão, mas vocês também oram pelo pastor, vocês também cuidam do pastor, vocês também dão um presentinho do pastor, né? Isso é bom, né? Bom, vocês entenderam. Quero ler com vocês um texto que é um texto muito conhecido de Hebreus. Está com a Bíblia aí? Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, o verso 17, diz assim. Abrir aí a sua Bíblia. Capítulo 13, e o verso 17. Observe o que diz. Obedecer a quem? Alguém tem uma versão diferente? Cuidam por vossa vida. Por vossa vida. Então, a submissão não é uma submissão coronelista, não. É uma submissão espiritual. Uma submissão do serviço. É uma ordem divina, é um pedido divino, é um apelo divino, para que a gente obedeça, para que a gente seja submisso àqueles que Deus colocou para liderar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Entenderam? Por isso que os homens receberam a missão de serem o líder da sua casa, os homens. Mas mulheres, não fiquem enciumadas não, porque essa liderança que o homem recebeu de Deus, no seu lar, é uma liderança de quê? De quê? Qual é? De quê? Fala, gente. A liderança espiritual, a liderança do serviço, uma liderança de ser servo, porque é assim que Jesus exemplificou a liderança, viu? Os anciãos, os demais líderes da igreja. Jesus exemplificou na sua própria vida o que é ser um líder espiritual. É o que? É ser servo, é se humilhar por aquela pessoa, é dar a vida por aqueles, dar a vida. Então, essa é uma missão especial que Deus deu ao homem, mas isso não significa que a mulher também não deva desempenhar, porque a mulher também ocupa um papel muito importante, muito especial dentro do contexto da liderança familiar, tá bem? Então, da mesma maneira, Deus deu esse senso de missão para o pastor, para a família pastoral, para os anciãos e para aqueles que receberam o chamado especial de Deus para cuidar de alguém, tá bem? Bom, então, amigos, eu quero nesse momento fazer uma oração com esta família, e os anciãos aqui permanecerão com a gente nessa oração também, e pedir que Deus possa conduzir o ministério deles e conduzir a vida de vocês e desta igreja também. Bom, vamos orar então? Só a gente aqui vai ser ajoelhado, tá bom? Quem puder, claro, quem puder. Não puder, não tem problema. Não precisa se ajoelhar quem não puder. Querido Deus e bom Pai, obrigado pela vida do Carlos, da sua esposa Carla, sua filha Rebeca, por esta família que o Senhor trouxe à existência e também colocou no coração deles o senso de missão, o desejo de servir, de ser útil nas tuas mãos para salvar a tua igreja, para envolver a tua igreja na missão, para cuidar do teu povo.
Os anciãos também estão aqui, eles que o Senhor elegeu, colocou para serem braço do pastor. Que o Senhor também dê sabedoria aos amigos aqui presentes, anciãos e às suas esposas, dando também sensibilidade espiritual e o senso de missão mais forte do coração. Amém. Por favor, derrama teu Santo Espírito sobre esta família pastoral, e que os anos que eles passarem aqui, que sejam anos repletos de fruto do Espírito Santo. Amém. Através do trabalho que eles desenvolverão aqui. Amém. Cuida, Senhor, desta igreja, das demais igrejas que fazem parte desse distrito, e que tudo aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. E é mérito do poderoso Jesus que, agradecido, nós pedimos. Amém. Amém. Os anciãos podem cumprimentar a família pastoral, por favor. Bom, daqui a pouco o pastor Carlos vai estar apresentando uma mensagem para vocês. Eu queria só dizer para vocês que eu vou precisar sair exatamente nesse momento. Tá bom? Mas o pastor Carlos e a família vai permanecer. Eu preciso chegar em Fortaleza ainda hoje, por isso que eu vim só para apresentá-los e agora estou saindo. Vocês entendem, né? E daqui lá a Rosália. Muito obrigado por vocês terem vindo, por vocês terem participado desse momento. E eu peço que vocês orem muito pela família pastoral. Se tem alguém que não gosta de uma família pastoral, vocês sabem. Então, por isso que é importante a gente ajudar o Ministério Adventista através da oração de vocês. Tá bom? E orem por mim também, que eu vou pegar a estrada agora. E que Deus possa conduzir todas as coisas. Tá? Amém. No próximo ano a gente volta aqui, viu, Carlão? Combinado. Combinado. Essa é a dívida. Me perdoa. Não precisa nem falar. Deus abençoe vocês. Valeu. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Se não boa noite para o seu caso celular, você nem conhece a pessoa, né? Mas fala com ela aí, deu boa noite. Pergunta se está tudo bem com ela. Eu aprendi, você tem que mexer com a pessoa, você não vai responder, você vê se ela está viva, né? Veja se ela está viva, se ela está bem. E você que não é membro da igreja adventista, talvez você estranhou, né? A gente seguiu um protocolo diferente hoje dos outros domingos, que sempre tem um cronograma, seguido bonitinho, e hoje a gente fez um pouco diferente, porque nós estamos vendo o nosso novo pastor, né? Que é o pastor Carlos. O pastor Carlos é um rosto bem familiar para algumas pessoas. O pastor Carlos é irmão do Berg, né, pastor? O Berg foi diretor da escola, que hoje trabalha na associação. Na verdade, Berg me perguntou porque eu nunca cheguei em paz. Eu não fiz as coisas, mas o pastor já era conhecido de certa forma por mim, para outras pessoas. Então, seja bem-vindo, pastor. Foi mais vezes. O senador Pompeu também, né? Então, nós estamos muito felizes em receber o pastor Carlos e sua família. E fique sabendo, pastor, que quando o pastor sair daqui, é pesado. Porque a gente toma posse sobre o pastor. Então, o senhor faz parte da nossa família também. Obrigado. Meus irmãos, vamos cantar mais uma música, né? Vamos estar de pé para cantar a música do Milagre. Eu quero que você cante bem forte, que você coloque toda a sua energia nessa música para junto louvarmos o nome de Deus, certo?
Vamos orar, fechar nossos olhos. Glorioso Deus e eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por essa noite tão especial. Queremos ter, Senhor, a apresentação do novo pastor desse distrito. O Senhor possa abençoar poderosamente, principalmente nós, a cada um que se encontra aqui nessa noite. Amém. O Senhor abençoe a palavra que vai ser lida, vai ser anunciada nessa noite, para que possa tocar em nossos corações e nos preencher, possamos voltar preenchidos, meu Pai, com o teu santo poder. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, algumas informações para vocês, certo? A respeito de água. Quem quiser beber água, aqui do meu lado esquerdo tem uma salinha, tem uns copos sentados, refrigerado, você pode ir lá, tá certo? Se quem tiver criança, vamos beber em banheiro, tá bom? Tem
espaço aqui para as crianças. Mais uma vez aqui, deixa eu ver. Sim, como serão os domingos especiais, né? Os domingos especiais estão acontecendo todos os domingos, certo? Vai até o quinto domingo, né? Até o último mês. Isso. E a gente já está indo agora no quarto, hoje é o quarto domingo especial. Né? Todo domingo a gente tem um tema falando sobre milagres de Jesus. E hoje, não diferente disso, vamos falar sobre milagres de Jesus. Vamos ser aqui mais renovados, porque quando a gente vê histórias de milagres, não deixam de ser testemunhos. E testemunhos, eles servem como combustível na nossa vida espiritual. Então, isso é muito bom para que a gente possa nos alimentar espiritualmente e estarmos mais firmes na caminhada, certo? A gente está organizando algumas cestas básicas para o mutirão de Natal. E como é que isso funciona? A gente tem um departamento da igreja que é responsável por essa ação, né, de recolher alimentos, arrecadar alimentos, para formar cesta básicas e doar no período de Natal, que o mutirão de Natal também é um projeto da Igreja Adventista, e nesse período a gente acaba doando essas cestas básicas para famílias carentes, famílias que estão passando por alguma necessidade. Alguém pode dizer assim, mas eu conheço gente da igreja também que passa. Essas pessoas também são alcançadas, tá certo? As pessoas que não são, as pessoas que são, porque todos somos criaturas de Deus e merecemos o cuidado dele, o cuide de cada um de nós. Mas a informação é sobre o estudo bíblico, tá bom? A gente oferece de forma gratuita estudos bíblicos. Tem gente que tem medo de aceitar estudo bíblico porque pensa assim, não, você está o estudo e no final vão querer que eu me batize. Claro, a gente sempre quer que as pessoas aceitem a mensagem. Mas caso você não queira nenhum compromisso, né, você não só quer aprender, não. Meu objetivo é só aprender. A gente fica muito feliz de poder ajudar, né, oferecendo esse estudo bíblico de forma gratuita, certo? A gente tem algumas experiências de fazer doações de livros e algumas pessoas acabam não recebendo por achar que vai ser cobrado. Não tem dinheiro. Não é dinheiro, é vidas. Né? Então a gente está aqui oferecendo estudo bíblico para você aprender mais ainda sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais de Deus a gente aprende, mais de nós mesmos também nós aprendemos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos aqui disponíveis para você, tá bom? Se você precisar de alguma Bíblia, em algum momento, de algum material, alguma coisa, tem algumas pessoas que estão com crachá, nós temos uma organização, e você pode pedir ajuda dessa pessoa para ela buscar uma Bíblia ou alguma outra coisa, tá certo? Não fique à vontade, não fique intimidado, pode chamar, a gente está aqui para lhe ajudar. Eu gosto muito de um texto que fala sobre uma mulher, onde a Bíblia não relata o nome dela. E não precisa você abrir sua Bíblia, mas esse texto ele fala sobre a viúva, uma viúva pobre que oferta, certo? E o que mais impacta nesse texto é que essa mulher, ela entra no templo para ofertar e ela não imaginava quem é que estava ali. E aí quem estava ali era o Todo-Poderoso, era Jesus. Ele estava sentado. Não me pergunte o que ele estava fazendo, mas ele estava ali. E aquela mulher ser muito pobre, nada, ela vai dar em oferta. E não é uma oferta qualquer. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 12, aqui Jesus falando, com todos eles juntos. E o versículo 4 diz assim, porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha. E nossa vida, nós queremos te entregar como oferta. Uma oferta viva, para a tua honra, para a tua glória. É isso que nós te dizemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Somente eu queria chamar a Edneia, nossa filha Edneia, que é lá do distrito de Xandaú, muito conhecida por várias pessoas, pregadora. A Edneia, vocês viram que o pastor me perguntava, né? Ela falou assim: fui convidada. Ela foi convidada por nós mais uma vez. Eu sempre gosto que a Edneia esteja aqui junto com a gente. A Edneia ela é muito importante para nós, porque ela foi a cozinha do nosso casamento. E eu disse, irmão, só essa vez que eu vou me perturbar, nunca mais eu caso, né? Mas, muito obrigado por ter citado o nosso convite, tá certo? Irmã, a gente chamou você para poder falar um pouco do testemunho, né? A gente não conversou antes, previamente, para saber como era o testemunho, mas eu acho que a Roberto deve ter falado alguma coisa para a senhora. Mas, assim, a primeira pergunta que eu faço é, como era antes de Jesus e depois que você teve essa experiência
Porque assim, não necessariamente a senhora estava afastada de Jesus, mas o momento que a senhora viveu proporcionou uma experiência. Como é que foi essa diferença de antes e de depois disso? Primeiro eu quero desejar uma boa noite, né, a todos nossos amigos, a família pastoral também, né? Também, eu não nasci na fé adventista, né? A minha família toda ela pertence a outra denominação, inclusive tem pastores, né? Na igreja dessa denominação do qual eu nasci na fé, era assim que eu conhecia, e eu conheci Jesus de uma forma diferente, que ele morreu por mim, que o sacrifício dele foi o suficiente, mas nunca me ensinaram que era o Senhor da minha vida, que a sua palavra não mudava, que ele era o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que cai-se a folha, seca-se a erva, mas a palavra dele permanece, e que São Mateus 5,17 eu nunca esqueci, foi foi um divisor de águas na minha vida, quando eu aprendi, né, porque meu esposo ele era afastado da igreja adventista, quando eu comecei a namorar com ele, ele estava afastado e começou a falar algumas coisas a respeito da igreja adventista, e o que mais me surpreendeu é que ele falou a respeito de um sábado que eu não conhecia. E quando eu, por tantos anos, né, 22 anos, nessa denominação, e eu não sabia a respeito do sábado. Foram 2 décadas em outra denominação, em outra coisa. Quando eu descobri, eu não queria ser. Então eu tive que procurar quem? Meu pastor, né? Como é que é? Ele foi me explicar várias coisas. E aí, como eu sou uma pessoa que eu sempre costumo investigar, e eu segui investigando, vim para a igreja adventista, meu esposo me levava porque a gente casou na igreja adventista, certo. Eu não era adventista e ele era afastado, por isso que nós casamos na igreja adventista. Não era o adventista e eu não. Sim. Ele era afastado, eu não era adventista nesse período, há 37 anos atrás, casamos na igreja. Mas todos os cultos que a gente estava na igreja, eu levava a Bíblia e uma caneta. E tudo que o pastor falava, eu anotava, porque eu queria saber se era verdade. E eu investigava. E eu procurava o pastor. E eu arrazoava. E nisso, para a gente não entrar muito em detalhe, o pastor da minha igreja disse, não pode ir para a igreja adventista. Ele liberou. Porque a palavra de Deus, ela suporta a investigação. Não é a igreja que salva, mas aquele que nos salva diz que nós precisamos estar na igreja. E não deixar de congregar e buscar conhecer essa palavra, para que a gente não seja enganado. Me senti decepcionada, mas me tornei adventista. Depois passei um período de 4 anos afastada e voltei. Voltei para os pés do Senhor, só para a igreja, há 20 anos atrás. Sou feliz. Quanto tempo é adventista já? Tenho 37 anos. Qual era o maior medo da senhora quando estava em outra denominação em ir para a adventista? Existia algum medo, algum receio? Medo de eu errar mais uma vez. Eu tinha medo. Por isso que nesses anos todos eu sigo estudando, buscando, investigando. E o que eu quero dizer para aqueles que estão aqui, que não são adventistas, não estou defendendo a denominação, mas a palavra de Deus ela suporta a investigação. Estude a palavra de Deus, investigue para você não ser enganado. O que você ouvir aqui, estude, busque conhecer. Busque conhecer a palavra de Deus, porque ela suporta a investigação. A mentira não suporta, mas a verdade ela suporta. A senhora falando assim, dá a impressão que essa coisa por conta de fazer como de outros, tipo, assim, aí eu vou ver se tudo que está falando é verdade, eu vou procurar aqui, aconteceu isso com a senhora, tentar na Bíblia ver o que a gente fala é verdade. Por 4 horas sentado em uma cadeira, meu esposo é testemunha disso. Anos na igreja, e eu por 4 horas sentado numa cadeira, só pedia água para tomar, para
Chore não, eu choro também. É emocionante realmente, mas a gente sabe que a sua emoção é sincera, porque vai estar falando de amor, né? Não é de paixão, é amor. Você escolheu viver isso. Eu fiz essa meditação que faço todos os dias, eu digo para Deus, para onde irei eu? Para onde irei eu? Encontrou a verdade, né, irmã? Se a senhora pudesse falar, quando pudesse, a senhora pode falar. O que a senhora falaria para os nossos amigos, nossos até irmãos que estão aqui hoje, para que eles sigam esse mesmo amor que a senhora tem pela verdade que a senhora descobriu? Qual o conselho que a senhora daria para eles? O que eles deveriam fazer? Não existe outro caminho senão a palavra de Deus, Bíblia na mão e joelho no chão. Não existe outro caminho. Essa palavra suporta toda a investigação. Eu vejo outro caminho, outro lugar para seguir. E sou feliz aqui. E confesso que o maior milagre que Jesus já realizou na minha vida, porque eu tenho enfrentado um começo difícil, coisas que não aconteceram, e para mim o maior milagre é aceitar a vontade de Deus na minha vida. Amém. Eu lembro muito de uma frase do pastor Gilberto Carlos. Eu sei que muitas coisas na minha vida deram certo, e da minha família, depois disso, porque Satanás ele não perde de mim um minuto sequer, para tentar nos afastar dos caminhos dele. Mas a palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 1, de que há motivo de grande alegria passar por tribulação. É motivo de alegria. Em Hebreus no capítulo 5, ele diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, vale a pena ser fiel, não é fácil. A luta são todos os dias, a batalha é todo dia. Eu peço a misericórdia de Deus todos os dias, o Espírito Santo dele todos os dias para me ajudar. E todos os dias do meu aniversário eu só peço pessoas. Senhor, me ensina a contar meu dia de tal forma que eu alcance o coração sábio. Amém. E me ajuda a ser útil para as pessoas. E me concede o Espírito Santo. Se não for ousadia demais da minha parte, o Espírito Santo dobro o que o Senhor deu para eles. Amém. Eu já pedi o dobro de Elias. E eu continuo pedindo o dobro de Elias. Muitas coisas não consegui, mas como diz o pastor Gilberto Paz, eu faço muitas palavras dele. Se nada der certo comigo nessa vida, e eu chegar lá, para mim tudo deu certo. Amém. Amém. É isso que eu quero dizer. Continue, siga em frente. Não importa o que aconteça, não desista da fé. Deus está com você. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas Ele está conosco e vale a pena. A chegada é certa. Amém. Evangelho, muito obrigado. A gente fica muito feliz e sabe que o seu testemunho, ele nos alimenta, certo? Espiritualmente. Então a gente sai daqui hoje, pelo menos, poder ter mais vontade ainda de estudar, de ter comunhão com Deus, certo? Então sabe que Deus nos abençoe com o seu testemunho. Amém. Muito obrigado. Nesse momento, continuando o momento de adoração, nós ouviremos uma mensagem musical. Jeová Jireh.
2015 pelo FAAMA, que é a Faculdade Adventista da Amazônia, lá em Belém do Pará. Ele é casado desde janeiro de 2005 com Carla Isabel Vieira Arruda, que é professora, sua esposa, e pai da Sara Rebeca Vieira Arruda. Sara Rebeca Vieira Arruda, certeza. Tem 37 anos, natural de Fortaleza, já foi pastor do distrito de Bom Sucesso por um ano, senador Bom Sucesso 2, não atingiu, né? Senador Pompeu por um ano e 10 meses, Itapajé por um ano e 8 meses, e Calcaia, que é o distrito, por 3 anos e meio. E ele falou para mim que a meta dele agora é bater esse recorde de 3 anos e meio de estudar, né? E ele é o nosso pastor Carlos Arruda. Parabéns, pastor, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Obrigado, Salatiel, a igreja. Obrigado a todos que vieram, aos irmãos que vieram aí de Xabaú. Obrigado. Só um adendo aí a essas informações. Eu coloquei 37, mas faço 38 sábado que vem. Então, já é quase, já fica aqui também. Quase 38. Eu gosto muito de esporte. Jogo futebol. Não só jogo, como sei. Tá? Porque tem gente que só joga, né? Tem gente que sabe jogar. Vocês viram que o principal é a humildade. Também gosto de arte marcial. Atualmente, há 2 anos, pratico Muay Thai. E isso é para me servir a igreja melhor. Quando eu comecei no ministério, eu pesava 122 quilos. Então eu fui para o esporte para cuidar da saúde, para servir a igreja melhor. Porque nós somos o povo que mais vive no mundo, o povo que tem uma mensagem de saúde que ninguém mais tem, e a gente não se apodera disso, né? E aí muitos pregam muito sobre a alimentação e esquecem que Deus tem 8 remédios, e não é só a alimentação, tem exercício físico e todos os outros também. Então, hoje, no período aí de senador Pompeu para Itapajé, a gente fez esse trabalho. Eu perdi 30 quilos de forma natural. Não tive cirurgia bariátrica, nada disso aí. Ganhei um pouquinho depois da pandemia de novo, mas estou num saldo aí de uns 20 poucos. Até já disse para a nutricionista aqui, ó, que mandei mensagem para ela hoje, o vídeo que ela pediu, aí veio a mensagem automática, falando nutricionista e tal, você não vai conversar comigo. Para ver se eu volto para a casa dos 30 perdidos. E a gente está feliz de estar com vocês. A minha esposa, vocês veem que a gente combina até no nome, Carlos e Carla, então é difícil esquecer, né, o nome, para não chamar só de irmã, esposa do pastor, é fácil de lembrar, tá? Aí por que não botou de Carlinha, né? Aí aqui na minha família, todo mundo já tem um nome parecido com o meu pai. Aí, para mim, isso é coisa de pobre. Não é bota um nome parecido? Aí eu já sou pobre, eu fiz pelo menos isso aí. Lá em casa, o nome do meu pai é Valdeci. Aí vem Viviane, que é a mais velha. Aí você diz, e o seu Carlos? É Carlos Vanderlan. Então, Vanderlan. Aí o Berg, Vandenberg. Tem outro Berg, que é o Valdenberg. Então, você vê que é tudo o Valdeci. E aí, quando a gente... eu casei em janeiro de 2005, a Rebeca nasceu em dezembro do mesmo ano. 3 meses depois de casada, a Carla gravou. E aí a Carla gostava desse nome, né? Que era Rebeca, e a gente só acrescentou o Sara. Sara está terminando o ensino médio, vai cursar psicologia aqui, né? E pretende, até ela terminar o curso, ficar por aqui. Não atrapalha essa mudança, né? Atrapalha às vezes o curso, perde a cadeira, outra coisa, né? Então vai dar certo que a gente vai começar no distrito e ela vai começar a faculdade também. E a Carla é professora, como foi falar, atualmente trabalha no CAF, mas já está nos cursos de terapia familiar, psicóloga, terapia familiar e como psicologia da família também. Então a gente gosta muito dessa área da família. Outra área que eu gosto muito na igreja, que já está há alguns anos me seguindo no Instagram, desbravador. Onde a gente passa, porque eu costumo dizer o seguinte, eu não sou desbravador porque eu sou pastor. Eu sou pastor porque eu sou desbravador.
A irmã falou que não nasceu na igreja adventista, eu também não, eu conheci a igreja com 15 anos. E eu depois vou contar mais para vocês, mas resumidamente, meu sonho era ser militar. Quando eu conheci o clube, eu me apaixonei. Só que a carreira foi outra, né? Como já deu para perceber. Então eu sou apaixonado por desbravador. Calcaia, quando nós chegamos, tinha 3 clubes. Hoje iniciou o 7º clube de Calcaia. E nós temos em janeiro já agendado para começar o 8º clube de desbravadores de Calcaia. Então a gente gosta desse departamento. Um outro que eu gosto muito, o Salatiel falou aqui, né? Que é a Ação Solidária. Calcaia hoje tem o único núcleo da ADRA no Ceará. Você disse, não, pastor, mas tem 2 núcleos da ADRA em Fortaleza. Os 2 núcleos da ADRA de Fortaleza funcionam num projeto, que é uma roda de esperança, e o outro ele é mais uma ligação com a igreja. O único núcleo da ADRA no Ceará é em Calcaia. Para a glória de Deus, que a gente começou lá, tem consultório odontológico. E a ADRA no Brasil só tem 3 consultórios odontológicos. E não está lá em Calcaia, então vocês percebem que eu gosto dessa área também solidária. Depois a gente vai se conhecendo mais, eu vou mostrar para vocês, e vocês têm que gostar disso também. Porque esse é o projeto de Deus para a igreja. Certo? E temos lá na ADRA Calcaia psicologia, odontologia, fonoaudiologia, foi para o rumo da saúde. Né? A gente não escolheu, mas foi para o rumo da saúde. Então essas basicamente são as áreas que a gente gosta de trabalhar. Não que não goste das outras, mas a gente sempre tem os pontos fortes, né? E esses são os nossos. Fiquei feliz também porque quando eu comecei a seguir as igrejas e ver aí a questão de juventude, né? As novas gerações, nós gostamos, eu, a Carla, a Rebeca, de se envolver muito com a galera aí da juventude. A gente se viu inclusive lá no Notícias Acessíveis, a gente está buscando por isso da vida, então tudo aí que a juventude inventar já está no meio. Apesar de já não ser jovem, na idade, mas tem vídeo para acompanhar os jovens, os gravadores aí ainda. Então, basicamente é isso. Eu espero que nós tenhamos um período aqui, para a honra e glória de Deus, de crescimento. Mas existe um ponto também que eu não gostava e Deus me deu de presente um ministério, que é a questão de construção. Meu pai, ele foi quem me trouxe para a igreja, meus pais são separados, mas o meu pai não queria que eu fosse pastor. Engraçado essa história. O meu pai me trouxe para a igreja, mas quando eu disse que ia ser pastor, ele botou areia enquanto povo. Eu sou de igreja natural de Maracanãú, de Fortaleza, sou natural de Nascimento, aliás, eu sou de Fortaleza, lá no bairro Fish, lá em Fortaleza. Lá no bairro Fish, de Fortaleza. Alguém falou aí, Bom Jardim. Quando alguém diz, está de Bom Jardim, vixe. Então eu sou de lá, mas de igreja eu sou de Maracanãú. Meu pai se separado, eu fui morar com ele, eu morava lá. E aí ele não queria que eu fosse pastor. Por quê? Meu pai é construtor. Meu pai aposentou como mestre de obra, técnico de edificações, ele queria que eu fosse engenheiro. Mas nunca eu gostei de construção. E aí quando eu entrei no ministério, eu percebi que eu devia ter feito pelo menos uns cursos, né? E uns estágios com ele, porque a gente faz muito isso. E na verdade não é que eu gosto de construção, é que eu não gosto de coisa feia e mal feita. E ainda mais as coisas de Deus. A casa de Deus, ela precisa ser o melhor prédio da rua, o mais bonito da cidade, porque é para a glória do nome dele. Quando eu fui pastor em Mineirolândia, quantos aqui conheceram a igreja de Mineirolândia antes da reforma? Ninguém? Só um plano. Quantos conheceram depois da reforma? O irmão também. A primeira vez que eu preguei lá, eu disse o seguinte: olha, eu fui ser apresentado, olha o que eu disse. Irmãos, vocês estão de parabéns, essa igreja tem departamentos funcionando, parabéns à igreja, mas aí no final eu disse assim, mas pensa numa igreja feia. Parece uma casa feia, o muro tinha com bobó, a igreja baixinha, a caixa de som, irmãos, era maior do que isso aqui, ó. E aí, para a glória de Deus, a gente derrubou a igreja, em 5 meses a gente fez o que a igreja inteira lá. Mas, porque eu digo para vocês, não sou especialista de construção, mas eu não gosto de coisa feia, mal feita. Então, aquilo que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar mais de vocês. Certo? Então, esse é o resumo do resumo. Depois a gente vai se conhecendo mais. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Obrigado,
trouxe a água. Livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 7. Amém? Amém, misericórdia? Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado por estarmos com a tua palavra aberta. Nós te pedimos neste momento que o Espírito Santo nos fale através dela. Mas além de nos falar, nós te pedimos que o Espírito Santo nos dê forças para viver aquilo que queremos aprender nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Verso 11 diz assim, ó. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. A cidade de Naim era vizinha a Nazaré, pertinho ali da terra de Jesus, o nascimento ali de Jesus, né? Onde ele foi criado, aliás. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus ele tinha acabado de curar o servo do centurião no dia anterior. Lembra aquela história? O servo veio, o centurião veio e disse: não precisa não ir lá não. Manda, ele vai ficar curado. Jesus mandou, ficou curado. No dia seguinte, Jesus sai e vai agora em direção a Naim. Só que a Bíblia diz que enquanto Jesus caminha em direção a Naim, uma multidão seguia Jesus. Aquela multidão era a multidão de pessoas que haviam sido curados e transformados pelo poder de Jesus. Alguns ali estavam ainda em busca de curas e milagres, mas a grande maioria havia sido curada e transformada por Jesus. Então, para a gente contextualizar e entender bem aqui, eu quero que vocês me ajudem a denominar essa multidão de caravana da vida. Por quê? Jesus ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem anda com Jesus, anda com o dono da vida. Então se eu ando na caravana de Jesus, eu ando com caravana da vida. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele disse, ó, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não vai morrer para sempre. O que Jesus estava dizendo ali? Eu sou o dono da vida, eu tenho a vida. Então, a caravana que segue a Jesus, a gente chama como? Caravana da vida. Então, decora bem isso aí. A caravana que está indo com Jesus para Naim, como é o nome dela? Caravana da vida. Agora vamos continuar. Verso 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia. Então veja, Jesus está indo para Naim e tem uma multidão atrás dele. Como é o nome dessa multidão? Caravana da vida. E aí Jesus, quando chega na porta da cidade, vem saindo outra multidão. E essa multidão é a multidão que traz o enterro do filho único de uma viúva. Como é o nome dessa caravana? Caravana da morte. Então, você tem agora o encontro de duas caravanas. A caravana da vida, que vai com Jesus, e a caravana da morte, que vem com o filho único de uma viúva. Olha só, a Bíblia ela faz questão de colocar detalhes importantes no texto. A Bíblia não coloca tudo, mas os detalhes importantes são colocados. E Lucas ele faz questão de dizer que aquele é o filho único e de uma viúva. E por que isso era tão importante? Porque na época de Jesus não haviam as beneficências sociais e os projetos de governo que nós temos hoje para pessoas carentes. Então, é por isso que o salmista diz assim, ó, os filhos são a herança do Senhor. Ou seja, porque os filhos eram os responsáveis pelas aposentadorias dos pais. Por isso que Davi diz, quanto mais filho você tem,
é como se você tivesse flechas, né, para serem atiradas. A flecha servia para quê? Para caçar. E a caça servia para se alimentar. Então, o que a Bíblia está dizendo assim, ó, quanto mais filho tu tiver, naquela época, tu vai ter uma aposentadoria tranquila, porque você vai ter mais pessoas para cuidar de você. Se eu visse naquela época, eu estava perdido. Eu digo para a Rebeca o seguinte: Rebeca, tem uma vantagem e uma grande desvantagem. A vantagem é que tu não precisa brigar com ninguém, tudo é teu. O que ficar não importa quanto ficar, se vai ficar pouco ou muito, não precisa dividir. Mas a outra vantagem é que tu não divide, a desvantagem é que tu não divide o trabalho. É só tu. Para cuidar dos velhos, é só tu, não tem mais ninguém. Então tem a vantagem e a desvantagem. Mas naquela época, ter um filho só era ruim. Por quê? Porque tinham riscos, a qualidade de vida era baixa, então as pessoas morriam de coisas. Eu nunca passei por esta dor, eu espero que ninguém tenha passado por essa dor, a dor de perder o filho. Mas eu imagino que não é uma dor pequena. É uma dor. Mas eu tive uma das maiores tristezas da minha vida. Eu fiz uma amizade muito boa, e até hoje ela permanece com o irmão Glauco, que na época era tesoureiro lá em Holanda, que foi quem comprou a ideia da gente derrubar a igreja. A minha ideia na época não era derrubar a igreja, e ele disse assim: pastor, se a gente vai fazer bem feito, não derrubar tudo. Ele era o tesoureiro, e eu disse: tá bom, você é o tesoureiro. E aí, a gente fez uma amizade muito boa. O Glauber, lá na casa dele, ele tem uma oficina, e ele fez um quarto, e recebe visitas, e principalmente o pastor, então a gente ficava ali, era muito bem tratado. A gente fez amizade. A filha dele tinha a mesma idade da Rebeca. E quando eu saí de lá em setembro de 2018, né? 2018. Setembro de 2018. E quando eu estava perto, alguns dias antes de sair, que o Senado Pompeu, o Glauber fez uma ligação. E ele disse assim: pastor, a gente está indo levar a Nayeli em Fortaleza. Porque eu levei a minha quarto, ela começou a ter problemas de visão. E ela começou a ficar estrábica. Né? Para quem não entende o que é estrábica, ela começou a ficar, meio o cearense que um pouco lá, cara a olho. Né? E aí ele começou a pesquisar isso, foi no oculista e chegou em Guatu, e o oftalmologista disse: não, isso aqui não é problema de visão. E aí mandou ela para Fortaleza. E ele veio foi para Fortaleza, e alguns dias depois ele mandou mensagem e disse assim: pastor, a Nayeli está com tumor cerebral. E a partir daquele momento ela começou a passar por um tratamento muito doloroso. E para resumir muito a história, porque o tratamento foram vários meses, eu acompanhei, estive com ele em algumas situações. Ela só piorava, até que eles ficaram definitivamente em Fortaleza vários meses. A Nayeli entrou na UTI e eu tive o desprazer de ungir a Nayeli ali, desprazer porque eu não queria que ele estivesse acontecendo, ungi-la na UTI. Pela amizade, eu já não era mais pastor do Glauco, mas eu fiz questão de vir para Pajé. E alguns meses depois a Nayeli faleceu. Ele me ligou para dizer que a Nayeli havia falecido, e lembra, ela tinha a mesma idade da minha filha. E a gente tinha feito amizade. E naquele momento eu senti um pouco da dor do Glauco. Não vou dizer que eu senti a dor dele, jamais. Mas eu senti porque eu me coloquei no lugar do Glauco. A minha filha, única, e era a filha única dele também. E quando ele me falou da morte da Nayeli, irmãos, eu só fiz um pedido a Deus. Eu só disse o seguinte: Senhor, que Ele não me chame para fazer um velório, porque eu não vou fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não gosto de fazer velório. Vou porque são ossos profundos. Mas não tem prazer nenhum. Nem vontade de ir. Eu vou assim, sabe aquele menino que você manda dar um recado e vai assim? Eu vou assim, gosto, não tenho prazer, porque eu pertenço à caravana da minha vida. Eu quero contato com a caravana lá. E ele não me convidou. Deus ouviu minha oração, eles fizeram um velório de lavador, o pastor Vacilo foi lá na época. Naquele dia eu passei a entender um pouco a dor dessa viúva. No verso 13, olha o que diz no verso 13. Diz assim, ó:
vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. A caravana da vida encontra a caravana da morte, e Jesus, quando vê a mulher, a Bíblia diz que ele faz o que, irmãos? Se compadece da mulher. Isso se chama empatia. Em outras palavras, deixa eu dizer agora para você: Jesus conhece as nossas dores. Ele sabe exatamente aquilo que nos aflige, nos maltrata e nos faz mal. Ele não precisou falar com ela, perguntar nada para ela. Ele nem sabia que aquela era a mãe. Mas pela dor, Jesus percebeu que aquela era a mãe. E Jesus se compadeceu daquela mulher. Porque Jesus, ele sente as nossas dores. Não como eu sentia, Cláudia, mas como ele sente de verdade. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos passando e onde dói. Ele sabe. Se você veio aqui esta noite com as suas dores, com os seus sofrimentos, com aquilo que te aflige, saiba que Jesus sabe exatamente o que você está passando. Pode ser que ninguém te compreenda. Pode ser que você esteja passando por um problema de depressão, de ansiedade, e alguns acham que é frescura, que você não tem motivo para sentir isso. Mas Jesus sabe exatamente o que você sente. Ele sabe. Não importa o que as pessoas achem ou digam, Jesus conhece as suas dores. Ele conhece as minhas dores. Agora, deixa eu dizer outra coisa para você que é mais importante. Olha o restante do texto. Jesus se compadece da mulher, olha para ela e diz assim: não chores. Irmãos, quando a gente lê alguns textos da Bíblia, a gente fica pensando assim, é muito psicológico às vezes algumas coisas, né? Olhar para uma mãe que perdeu o único filho e que tinha todo o contexto social, não só o contexto emocional, mas todo o contexto social envolvido, e dizer assim: não chore. Parece sem sentido, parece alguém insensível. Mas o verso 14 responde isso. Olha aqui. Chegando-se, o que Jesus fez? Tocou o cadáver e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Amém. E o verso 15 diz assim, ó: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus fez o que com ele? O devolveu à sua mãe. Amém. Olha só o que o texto diz. A Bíblia diz que Jesus, vendo a mulher, ele se compadece, ele sente a dor daquela mulher, porque Jesus sente as nossas dores. Mas não só isso, a Bíblia diz que Jesus chega e consola a mulher, quando diz: não chores. Na verdade, ali Jesus não está dizendo para aquela mulher que chorar é besteira. Não, Jesus está dizendo assim, ó: chegou alguém que entende a tua dor, que sabe o que você está sentindo e que pode te consolar de verdade. Amém. Você pode procurar o consolo em muitas coisas, em muitos lugares, para preencher o seu vazio existencial e as dores que você sente, mas só Jesus pode curar a tua dor de maneira definitiva. Amém. Sabe, irmãos, estudando um pouco sobre comportamento humano, eu também fiz uma pós em terapia familiar. Hoje eu percebo que a maioria das pessoas, elas buscam nos vícios ou em outras atividades, na verdade elas buscam um lenitivo para as suas dores. Porque todos nós temos dores, experimentos, todos nós temos. Isso é fato. Cada um lida de uma maneira com a sua dor. Tem gente que até já superou sua dor, mas tem gente que não consegue lidar com a sua dor. E agora Jesus vem para aquela mulher que não conseguiria superar a sua dor, porque era uma dor profunda, e diz assim: olha, eu vim para resolver o problema da tua dor. E Jesus está dizendo para você nessa noite que ele veio para resolver o problema da tua dor. Amém. E por isso ele disse: não chores. Aí a Bíblia diz que logo depois que Jesus se compadece daquela mulher, ele diz que pode consolá-la. Agora Jesus age. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui meus olhos verdes. Jesus não somente sente as nossas dores, mas ele se envolve com as nossas dores. Amém. Ele abraça as nossas dores. E a Bíblia diz que ele vai lá no cadáver e faz o quê? Toca no cadáver. Para você ter uma
ideia do que isso significa, não foi um simples ato de toque. De acordo com a lei judaica, era proibido tocar no cadáver, porque ficaria impuro, tinha que passar por todo o ritual de purificação. Jesus não podia tocar naquele cadáver. E se você olhar, a Bíblia diz em dia subsequente, ou seja, um dia depois de só mandar o servo do centurião ficar curado de longe, ele toca no cadáver. Ou seja, esse toque tem um valor simbólico. Não foi um simples toque. Jesus poderia ter curado sem tocar no cadáver, sim ou não? Sim. Ele curou, ressuscitar, aliás, ele ressuscitou Lázaro, apenas dizendo sai. E Lázaro saiu, ele não foi lá tocar. Inclusive, quando Lázaro sai, ele manda que as pessoas tirem ali aquilo que envolvia o corpo de Lázaro. Ele nem toca, nem antes, nem depois da ressurreição de Lázaro. Mas nesse cadáver, Jesus faz questão de tocar. E sabe por que Jesus toca? Em Números 19:16 diz que não pode tocar no cadáver, porque a impureza do cadáver passa para quem toca nele. Essa é uma lei cerimonial judaica. Mas ao invés de Jesus ser contaminado pelo cadáver, o cadáver é que foi contaminado pelo poder destinação de Jesus. Aquilo que Jesus toca é seu? Amém. Jesus toca no cadáver para mostrar para todos aqueles que estavam seguindo que você e eu somos mais importantes do que qualquer lei cerimonial que as pessoas acham que é mais importante. Jesus tocou no cadáver porque ele estava dizendo o seguinte: eu não me preocupo com as leis cerimoniais, porque as pessoas são mais importantes do que as leis. Sabe, queridos, quando Jesus toca nesse cadáver e o cadáver levanta, Jesus manda o cadáver levantar, o cadáver senta, agora não é mais cadáver, passa a falar, e Jesus faz uma coisa muito importante. Jesus pega aquele jovem, e a Bíblia diz que é jovem, e o devolve a sua pessoa. E o último verso, por causa do tempo, a gente vai se alongar. O verso 16, os versos 16 e 17 dizem assim, ó: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a cidade. Queridos, quando a caravana da vida encontra a caravana da morte, a caravana da morte passa agora a ser também a caravana. Não tinha mais duas caravanas. A caravana que estava entrando era a caravana da vida, e a que estava saindo era a caravana da morte. Mas quando a caravana da vida, que tem o Deus, o Senhor da vida, encontra a caravana da morte, a caravana da morte se transforma em caravana da vida. E agora as duas são apenas uma e entram na cidade, glorificando o nome de Deus. Ninguém mais sai, agora estão entrando. Ninguém mais chora, agora estão sorrindo. Ninguém mais tem dor, agora foram curadas as dores. Porque quando a gente encontra com a caravana da vida, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, eles ficam lá atrás, lá fora. Tudo fica lá fora. Porque Jesus é especialista em curar. Jesus é especialista em transformar. Jesus é especialista em ressuscitar. Porque pode ser que você esteja pensando nessa noite o seguinte: pastor, mas a minha dor é tão profunda que não tem mais jeito. A minha esperança até já morreu. Não morre. Jesus é especialista em ressuscitar quem morreu. Aquele defunto ali estava fresquinho, mas olha Lázaro. Já não estava fresquinho, Jesus mesmo assim ressuscitou a Lázaro. Um dos versos mais bonitos que eu acho da Bíblia é quando Jesus olha para Maria. Marta, quando Jesus ele diz assim: ó, quem crê em mim não vai poder passar por nada. Jesus não está falando só da morte física. Jesus está falando dos planos. Jesus está falando dos sonhos. Jesus está falando de tudo aquilo que consiste em uma vida. Porque
Porque a vida não é só respirar. A vida consiste em uma série de coisas, de fatores. E quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou aquele que é capaz de dar a você uma vida que ninguém pode te dar. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, quando Satanás veio matar o pai escolhido, eu vim para que vocês tenham vida. E não é uma vida qualquer. Eu vim para que vocês tenham vida como? Abundância. Abundância é aquilo que sobra. Vocês vão ter vida demais. Não é uma vidinha qualquer que o mundo pode te oferecer, momentos prazerosos, não. Jesus veio te dar uma vida abundante, restaurada, transformada. E é isso que Jesus veio te oferecer nessa manhã. Aliás, nessa noite. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês como igreja. Nós precisamos fazer parte da caravana. A Bíblia diz que ou nós somos cheiro de vida, ou nós somos cheiro de morte. As pessoas que cruzarem conosco no trabalho, na escola ou em qualquer lugar, elas precisam cruzar com aquele que pertence à caravana da vida. A gente precisa estar mais cheio de vida. A igreja precisa ser a vida que muitas pessoas estão procurando. Ellen White disse que a igreja é a porta do céu. E a gente precisa ser a porta do céu para as pessoas. A gente precisa ser esperança para aquele que não tem. Nós precisamos ser aqueles que têm Jesus na vida. E quem tem Jesus na vida exala o quê? Vida. Quantas e quantas pessoas a gente encontra no trabalho, na rua, nas filas, que já não tem mais vida e que não tem mais nem vontade. A gente precisa ser para aquelas pessoas vida. Porque primeiro tem que se compadecer, depois tem que cuidar, tem que tocar, tem que devolver aquilo que foi perdido. Uma coisa que vocês vão ouvir muito de mim que é: nós precisamos cumprir com o ministério que Jesus nos confiou. Jesus nos confiou um ministério que está sintetizado no livro de Ciência do Governo, página 324. Ele diz assim, ó, unicamente os métodos de Cristo surtirão efeito. A gente pode inventar qualquer método, mas os únicos. Então, qual é o primeiro passo do método de Jesus? Se aproximar das pessoas como alguém que demonstra interesse. Segundo passo do método de Cristo, ele sanava as necessidades das pessoas. Ninguém vinha até Jesus e voltava de mãos vazias. Ninguém. Se tivesse precisando de alimento, Jesus dava o quê? Alimento. Se tivesse precisando de cura, Jesus curava. Se tivesse precisando apenas conversar, como a mulher lá do poço, como Zaqueu, Jesus estava disposto a ouvir. Não importa se chegava até Jesus, saía dali com as suas necessidades supridas. E aí ela termina dizendo que o último passo do método de Jesus era dizer o quê? Vem e me segue. Às vezes, como igreja, a gente está invertendo as coisas. A gente está chamando as pessoas para seguirem antes de se aproximar delas e cuidar das suas necessidades. Eu quero dizer para você que a gente vai inverter isso. Eu quero trabalhar com vocês para a gente começar do começo e não do fim. Vai dar trabalho. Eu quero dizer isso para vocês. Porque cuidar dá. Não é fácil, mas vale a pena. Jesus não só se compadeceu, sentiu tristeza pela dor daquela mulher, mas Jesus fez algo por ela. Como igreja, não adianta chorar, não adianta orar, não adianta simplesmente se compadecer da dor do outro se você não faz. Compadecer significa cuidar. Então, meu recado para a igreja é: use os métodos. E o meu recado para você que nos visita nesta noite, eu não gosto de chamar de visita, porque quem vem para a casa do pai não é visita. Você vai na casa do seu pai, você é visita lá? Então eu não gosto de chamar de visita. Né? Você que ainda não é membro batizado dessa igreja, o meu recado para você é: Jesus está disposto a cuidar das suas dores. Ele está disposto a tocar naquilo que precisa ser tocado. Aquela mulher precisava que tocasse no seu filho. Eu não sei o que precisa ser tocado em você, mas Jesus sabe. Ele sabe onde dói.
Ele está disposto a colocar a sua mão poderosa sobre as suas doenças. Quantos desejam receber o toque do Barulho de Jesus? Quantos nessa noite querem dizer, Senhor, toca aqui? E diz para ele assim, no pensamento, diz para ele assim, ó, Senhor, toca. E você vai dizer onde? Porque você sabe onde está doendo a mão. E Jesus vai tocar. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche seus olhos agora e diz assim, Senhor, só em mente. Senhor, toca onde está doendo. Aí você diz para ele onde está doendo. Vai lá, fala para ele. Tenho certeza que Jesus vai tocar e já está tocando. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. No final, eu quero convidar você para se juntar a Caravanas da Vida e sair daqui como alguém que foi transformado pelo poder de Jesus. Amém. Pode ser que a transformação ainda não aconteceu completamente, mas ela começou nessa noite. Você crê nisso? Amém. E ele vai fazer a transformação completa. Amém? Os passos firmes de Jesus a caminhar, uma multidão o acompanha, alegre a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com um choro, pranto por um homem que estavam a era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história. Não chores mais, tua história vem mudar. Sou vida e paz, teu filho de ressuscitar. Não chores mais, tua história vem mudar. Sou vida e paz, teu filho de ressuscitar. A mensagem para você é muito clara. Não chore mais. Jesus vai transformar a sua vida. Passos firmes de Jesus a caminhar, uma multidão o acompanha, alegria a cantar. De repente outra multidão desponta ao encontrar, com choro, pranto por um homem que estavam a levar. Era o choro de uma mãe que o filho acaba de perder. Sua esperança agora se encerra em sofrer. Todos abrem alas para a morte desfilar, mas o meu Jesus resolve então essa história transformar. Ele diz: não chores mais, tua história vem mudar. Sou vida e paz, teu filho de ressuscitar. Não chores mais, tua história vem mudar. Sou vida e paz,
Você acredita que Jesus pode mudar a sua história? Feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque temos a certeza que o Senhor não mudou. Que o mesmo Senhor que tocou o filho daquela viúva está tocando em cada um de nós nessa noite. Não sei, Senhor, quais são as dores dos Teus filhos, mas o Senhor sabe cada uma delas. O Senhor não nos vê como uma multidão, o Senhor nos vê como indivíduos. O Senhor nos conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. O Senhor tem intimidade conosco. O Senhor sabe coisas de nós que nós nem mesmo sabemos. E é por isso que nós queremos nessa noite confiar que o Senhor mudará a nossa história. As nossas dores o Senhor já levou sobre si. Enquanto estamos neste mundo, ainda temos algumas angústias, sofrimentos, mas também temos o Senhor que é socorro presente nas tribulações. Seja, ó Deus, o nosso pastor. Seja, ó Deus, o nosso amigo. E que ao sairmos daqui nesta noite possamos ter a certeza que temos alguém, além de confiar, nós temos alguém que entende as nossas dores e está disposto a honrá-las. Vamos em Teus braços. Que o Senhor nos dê a Tua paz e nos leve em paz para os nossos lares. É a nossa oração em nome de Jesus. O Senhor abençoe a todos e tenha todos uma semana repleta das bênçãos dele.